Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Agradecer às pessoas que foram na página do Facebook e deram uma curtida na última postagem, tá? Isso vai nos ajudando, né, a dinamizar aquela página. A ideia é essa, nós manteremos o grupo do Facebook Vedanta Brasil como uma plataforma para postar perguntas e respostas. Eu estou estimulando vocês, pedindo a vocês de apresentarem questões. É importante para a gente atrair um pouco, né? E eu praticar um pouco a minha escrita, eu gosto de escrever. E se vocês não quiserem apresentar, se vocês preferirem omitir o nome de vocês, nenhum problema. Eu sei como responder omitindo o nome das pessoas, tá? Então, vamos ver se a gente, fazendo esse experimento por 30 dias, a gente desperta um pouco mais interesse, né, nos ensinamentos do Vedanta Brasil. Bem-vindo com nossa Beleza do Gita, capítulo 7. Ontem nós vimos a introdução do capítulo 7, no qual o Swamiji ele fez ainda mais uma vez um resumo, mas desta vez um resumo da primeira sessão do Gita, que compreende 6 capítulos, cujo capítulo 6, dedicado à meditação, né, foi também abordado, né? Então, ele colocou as 3 sessões do Gita, né, as três sessões, cada uma com 6 capítulos, né, sendo a primeira sessão mais focada, mais dedicada para a análise da natureza do Jiva, e a segunda para análise, né, da natureza de Ishvara, tá? Então, nós temos essa introdução que foi apresentado pelo Swamiji, já falando sobre o capítulo 7. Ele disse que os 3 tópicos importantes desta segunda sessão do Gita é a natureza de Ishvara, né? A meditação Upasana, Ishvara Upasana, e neste caso é Saguna Ishvara Upasana. Inicia-se, né, com Ishvara, Saguna Ishvara, para depois entrarmos no Nirguna Ishvara Upasana, que é sinônimo de Nididhyasana, né? E depois, o outro tema que será abordado neste capítulo, nesta segunda sessão, é a graça de Ishvara, a graça de Deus. Esses são os 3 tópicos principais destacados e o capítulo que a gente vai entrar. O 7º capítulo é um capítulo lindo, profundo, abrangente, que nos apresenta todo o ensinamento de uma forma bonita e resumida, digamos assim, né? Todo o ensinamento. Imagine um capítulo no qual, uma sessão, né? Ou o capítulo 7, mais precisamente, no qual o ensinamento de Karma, Dharma, Upasana, né? E Shravana e Manana, praticamente uma síntese de todo o ensinamento vedântico, né? Embora seja um capítulo pequeno, ele é um capítulo poderoso. Com esse pano de fundo, nós entramos literalmente nos versos do 7º capítulo. O verso número 1, o Senhor disse: refugiando-se em mim e praticando yoga, uma mente que está totalmente absorta em mim
como você virá me conhecer completamente e livre de qualquer dúvida? Que você possa ouvir isso, ó Arjuna, né? Então ele inicia, né, o Krishna Guru, né, falando, né, representando-se como Ishvara, né, ele diz, você precisa se refugiar em mim através de yoga. A yoga, ok, é um esforço espiritual, né, religioso, espiritual, cujo objetivo é elevar-me espiritualmente até que eu possa ser liberado da problemática. Então, a yoga significa um esforço, né? Toda e qualquer sadhana praticada pelo indivíduo é denominada uma forma de yoga, né? Qualquer esforço para me elevar, para me melhorar, para me purificar, para me refinar e até mesmo os esforços para que eu possa assimilar, internalizar, né? E desfrutar do conhecimento, do autoconhecimento, né? Possa obter os frutos do autoconhecimento, né? Então ele diz, refugie-se em mim, né? Significa abandone o mundo dos objetos como meio, né, de se resolver, né? Psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Você simplesmente abandone o mundo como um meio de se resolver, né? Jamais fique preso no mundo pensando que um dia talvez você possa encontrar a satisfação, a paz e a felicidade que você está buscando, que todos buscamos, somente do mundo para mim, através de que yoga, um esforço espiritual cujo objetivo não é ficar rico, não é desenvolver segurança, prazeres e até mesmo o desenvolvimento do Dharma propriamente como um fim, né? Mas é simplesmente um esforço para me elevar, né? E quando nós chegamos no Vedanta, nós sabemos que existem diversas buscas que me conduzem a objetivos ou realizações provisórias, temporárias, mas como vedantinos, nós sabemos que a nossa destinação final é o autoconhecimento e moksha, né? E yoga é um termo utilizado para todas as sadhanas que me dará a mão, né? Elas me darão a mão e depois me conduzirão finalmente ao Nididhyasana do Vedanta, tá? Né? Não dual, sobre a natureza nirguna de Deus, que é idêntica à natureza nirguna de Ishvara, que é idêntica à natureza nirguna do Jivatma, tá? E ele coloca, através da yoga, você precisa, né, fazer um esforço para refugiar-se em mim, com uma mente muito focada e absorta em mim. Como você virá a me conhecer completa e indubitavelmente, né? Como você vai conseguir me conhecer completa e indubitavelmente? Então, aqui ele está começando a falar sobre um tópico, como você virá a me conhecer completamente, né? Não superficialmente, não o aspecto meu saguna, colorido pelos atributos das energias, né? De Maya, como você me conhecerá totalmente e indubitavelmente? Como você vai me conhecer completamente? Ele está colocando já uma pergunta para a Arjuna, né? Você quer me conhecer? Sim, eu quero conhecer, né? Então você precisa me conhecer completamente, porque somente me conhecendo completamente, este conhecimento será livre de dúvidas, né? Então, nós sabemos que existem conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos. Ah, no mundo mítia, o conhecimento não está muito à nossa disposição, porque o conhecimento é tão profundo, né? Nós tentamos conhecer a lógica, né? E as características e propriedades, né? E atributos de todos os fenômenos que ocorrem em mítia,
requer um intelecto que é muito, muito, muito além do intelecto humano, né? Então, todo e qualquer conhecimento, né, fenomenal, objetivo a respeito dos fenômenos de Mitya serão incompletos. E aqui ele está dizendo: como você irá me conhecer completamente? Quem é que pode me matar essa charada? Como é que você vai me conhecer completamente, né? É difícil conhecer qualquer coisa no mundo totalmente, completamente, né? E, sem dúvida, todo conhecimento objetivo científico, ele é sujeito a dúvida, revisões, correções, né? E agora nós estamos falando sobre o conhecimento a respeito de Ishvara. Como você irá me conhecer completamente, de tal modo que este conhecimento seja livre de dúvida? Quem é que pode matar essa charada? Conhecendo como sendo a própria natureza de Shvara. Como você virá me conhecer completa e indubitavelmente? Você pode reformular a sua resposta, Betânia? Como que pode me conhecer sabendo que eu sou, que a minha natureza, a natureza de Shvara sou eu. Eu quem? O eu sou, a consciência. Ok. Você chegou perto, mas não chegou lá. Como Me, você irá conhecer completa e indubitavelmente? Sim, Marcelo. me desidentificando com aquilo que eu não sou. Ok, Marcelo passou bem mais longe agora. Então, como você virá a conhecer completa e indubitavelmente? Nós sabemos que tentar conhecer a natureza de Deus, em sua natureza saguna, colorida pelos gunas, né, é tão difícil como tentar conhecer Jagata, né, os fenômenos de Jagata, através das leis que sustentam esse universo Jagata, físico-material, é quase impossível. Agora, imagina conhecer realmente Saguna Ishvara, que é o conhecimento da totalidade que projeta, sustenta e recicla essa ordem aparente física material. É impossível a gente conhecer Deus completamente e sem dúvidas. O único modo de conhecer Deus completamente é conhecer, saber que eu sou Deus, que a minha natureza e a natureza de Saguna Ishvara e a natureza de Nirguna Ishvara é sempre o mesmo Atma, tá? Então, a única possibilidade deste conhecimento ser completo e livre de dúvida é você realmente se refugiar nessa busca pela compreensão do que é Deus, né? Por quê? Você veja que o ensinamento está se modificando. Agora não é mais a questão de uma inquirição, uma investigação na natureza do Jiva, nós estamos nos movendo para a respeito da natureza de Deus, de Ishvara, né? Então, a proposta é, a sugestão é: se refugie em mim, através de esforços espirituais, todas as sadhanas necessárias, dependendo do seu nível de desenvolvimento, né? De modo que você permaneça totalmente focado nesta busca de mim, até que você virá me conhecer completamente, indubitavelmente, como? Ah, agora que eu conheci você, eu só conheço você completamente porque eu sei que a minha natureza Satchitananda e a sua natureza Satchitananda é a mesma. Este é um único conhecimento completo e livre de dúvida. Ok? É o único. Que você possa ouvir esses ensinamentos do capítulo 7, ô Arjuna. Os três primeiros versos são introdutórios. Krishna aponta aqui que o assunto do capítulo 7, até do capítulo 7 até o capítulo 12, né, que são os 6 próximos capítulos, né? Se você seguir esse ensino, Arjuna, o resultado será o conhecimento da minha real natureza, né? Man Yanyasi. Você irá me conhecer. Assim, transmitindo o meu conhecimento a você, o meu conhecimento significa o quê? Aqui, Krishna representa Deus, ele está falando em nome de Deus, o Criador. Portanto, aqui, me conhecer significa conhecer Deus. Portanto, seguindo este e outros capítulos, você obterá Ishvara Yana,
E Ishwarayana também é um conhecimento duplo, né? Aqui um outro apontamento importante. Ishwarayana, conhecimento a respeito de Ishvara, ele é apresentado de dupla forma, né? Krishna diz que, simbolicamente, porque depois Krishna vai dizer que eu tenho duas naturezas, eu tenho uma natureza superior, que é idêntica à sua natureza superior, Arjuna, mas eu tenho uma natureza inferior, né? Do mesmo modo que você possui a sua natureza inferior, tá? Então, aqui, mais uma vez, o Swami apresenta a natureza inferior, né, de Ishvara, né, como as divindades, né, de divindades, né, que são apresentadas com características físicas, né, projeções, desenhos, assim, imagens, esculturas, como Rama, Krishna, tudo aquilo, e atributos. Cada um desses deuses, né, tem atributos. Ontem eu mencionei que, fundamentalmente, todos esses atributos de todas as divindades são criações da mente humana, né? O ser humano, ele busca Deus, então ele projeta Deus a partir da sua própria imagem, e ele projeta Deus na figura dessas divindades, ele atribui características e propriedades, né? E personalidades a essas divindades, né? E busca segurança e conforto e proteção nessas divindades. Então, essa é a natureza inferior de Ishvara. Ishvara, Krishna falando em nome de Ishvara, ele está dizendo, eu tenho duas personalidades, a minha superior, a minha inferior, né? Eu tenho dois aspectos, né? Como uma entidade, né? A minha natureza superior é idêntica à sua natureza superior, mas agora nós não iremos falar muito nisso, porque eu quero que você compreenda a minha natureza superior, porque se você compreender a minha natureza superior, você vai compreender a sua natureza superior, ok? E aqui ele apresenta a natureza inferior como esses aspectos físicos, né? Que são as imagens das divindades conhecidas dentro da cultura védica, né? A maioria dos devotos, quando pensa em Deus, eles pensam apenas de uma forma de Deus, né? Uma dessas divindades. Determinado corpo, e por isso o próprio Dhyana Sloka descreve o quê? Apenas a forma física. Então, está dizendo que as meditações, né, os versos a respeito das meditações com Ishvara descrevem o quê? Você vai meditar em quê? Numa divindade, seja ela Krishna, ou seja ela Sarasvati, ou qualquer uma delas. Então, você tem esta imagem física, né, esta forma, este nome, este Namarupa, uma divindade, e isso é descrito de modo que o indivíduo possa manter foco numa imagem de Deus, um representante de Deus, ok? Então, essa é uma natureza inferior de Saguna, né? Saguna Brahman. Está sujeito à chegada no dia do nascimento, através de Devaki, a mãe de Krishna. Então, todas essas entidades, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes mais védicos, né? Mas a respeito dessas divindades do hinduísmo, né? Então, todos eles são descritos como entidades que nasceram, morreram, são descritos como avataras, tudo isso, né? Então, esta é a minha imagem, né, a minha natureza inferior, né? Que existe dentro do âmbito do espaço e do tempo. Krishna chamará isso de apara prakriti, matéria densa e sutil. Tá? Matéria densa e sutil. De novo, o mesmo apontamento que matéria é somente matéria. Ela pode ser mais densa ou mais sutilizada, mas esse universo Miti é todo ele feito de matéria aparata prakriti, ok? Matérias das mais densas, energia das mais densas até a mais sutil. Saguna Svarupa é a natureza derivada dessas energias, né?
Saguna, uma variedade de energias que compõem, configuram este universo aparente. E Arjuna, é importante você compreender que eu possuo uma natureza superior. Esta natureza superior é o mais invisível do invisível, é o mais intangível do intangível, é o mais sutil do sutil, é absolutamente fora do paradigma espaço-tempo, né? Ele é todo pervasivo, é eterno, essa é minha natureza, permeia, pervade tudo, é chamada de Nirguna Svarupa, de natureza livre dos gunas. Todos nós, Jiva-atmas, possuímos essa mesma natureza livre dos gunas. É aquilo que nos permite ser seres conscientes, né? Que é chamada de Nirguna Svarupa, ou Para-Prakriti. E somente quando você conhece ambas, a minha natureza Saguna e a minha natureza Nirguna, somente quando você conhece ambas, eu estou estendendo um pouco isso, a sua natureza, Arjuna, Saguna e a sua natureza Nirguna, quando você conhece Satya e Mithya, você obtém o conhecimento completo. Completo. Nós abordamos esse tema de conhecimento completo em diversos outros textos e cursos, né? É o conhecimento tanto de Mithya, né? A ciência de Mithya, como a, a ciência de Satya, né? O conhecimento a respeito desta natureza que é o substrato de Mithya, né? Somente quando você conhece ambas, a minha natureza finita e a minha natureza infinita, o seu conhecimento a respeito de Ishvara estará completo, né? Então, aqui nós já temos uma indicação de como é que vai ser a batida deste capítulo 7. Nós estaremos analisando a natureza de Ishvara e a natureza de Brahman. Por quê? Porque ambos os caminhos nos conduzem ao mesmo destino, ao mesmo fim. Qualquer buscador, ele pode ser um buscador buscando a real natureza do indivíduo, né? E ele, então, é um buscador denominado mais um buscador espiritual, aqueles que querem buscar e descobrir a natureza intrínseca de cada um de nós, que é o espírito, né? Então, eu sou um buscador do espírito, isso é que é espiritualidade, o buscador do espírito que existe dentro de cada um de nós, né? Então, se eu sou um buscador do espírito, né? Então, eu sou um buscador espiritual, mas quando eu busco o Espírito de Deus, né, eu sou um buscador religioso espiritual. E se eu busco o Espírito de Deus, isso inevitavelmente, invariavelmente, irá me trazer a compreensão final de que o Espírito que vive em mim é o mesmo Espírito que existe em Deus, ok? Se eu vou simplesmente pegando o caminho da auto-inquirição, eu chegarei à conclusão final. Somente então eu obtenho o conhecimento completo de que a minha natureza como espírito é a mesma natureza de Ishvara como espírito, ok? Seja Ishvara colorido pelos gunas de Maya ou não colorido pelos gunas de Maya. Portanto, ao longo desse capítulo, eu darei a vocês ambos, Saguna e Yana, bem como Nirguna e Yana, e, portanto, Samagram, a minha completude, né? A minha natureza colorida pelos gunas e não colorida, né? Eu farei de modo que tu compreenda, né? A minha natureza Namarupa, né? E a minha natureza livre de Namarupa, né? Sem atributos. E aqui, os buscadores de Deus, eles são denominados Yannyasi, Yannyasi. Esqueci como é que ele pronuncia isso. Você saberá se estudar os 6 seguintes capítulos, né? Você se torna isso e você vai compreender isso. E como vou ensinar, Krishna já está anunciando. É um ensino que você saberá
indubitavelmente. Eu vou te ensinar completamente. Eu sou um excelente professor, Krishna diz, né? Sem dúvida, Krishna é um grande professor e ele tem confiança de transmitir esse conhecimento, de modo que Arjuna e todos os estudantes do Vedanta Brasil possam obtê-los livres de qualquer dúvida, né? Ok, aí ele fala um pouco da gramática sânscrita, que não nos interessa. E quais são as condições? Ele vai dar a condição, ele disse o que vai fazer. Agora ele está dizendo que posso fazer o meu trabalho corretamente somente quando você cumprir essas 3 condições. Quais são elas? Né? Uma mente totalmente absorvida em mim, tá? A primeira condição, foco com o mínimo de distração possível, né? Uma mente focada nesta descoberta a respeito da natureza de Deus, né? Os cientistas e as pessoas materialistas, eles querem compreender a natureza de Jagata, né? Porque Jagata é um mistério, como nós vimos no Mandukya, né? Parece que não existe originação ou início, mas ainda assim ela está disponível como aparência, experiência, e os cientistas, eles querem compreender a natureza de Jagata, do universo, né? Então, eles estão absorvidos em Jagata. Então, a proposta aqui é o que? Esteja absorvido no Criador. Os cientistas dizem, nós estamos focados em Jagata, e eles não se tocam que se Jagata existe, o que eles estão buscando realmente é a origem desse Jagata, e isso, inevitavelmente, os levariam à causa desse Jagata. A causa desse Jagata é Deus, mas eles procuram encontrar o Deus absoluto, né, dentro do âmbito de Mithya, que é impossível para eles, porque eles não compreendem, eles não têm o conhecimento de Satya e Mithya, né? Então, ele diz que uma mente, né, a primeira condição é que a mente esteja totalmente absorvida no Criador, não na criação e não nos homens, né? Então, ele está desviando os ensinamentos, agora é focar no Criador. Qual é a natureza desse Criador? Mantenha a sua mente totalmente absorvida em mim. Você precisa de um desejo intenso para me conhecer. Se você não tem esse desejo, você se tornará entediado nessas aulas do Vedanta, né? É compreensível, né? Portanto, se você não tiver interesse, você ficará entediado, portanto, você não estaria atento, focado, etc, etc. E você terá desejo de saber apenas se Deus é o seu destino, porque seja qual for o seu destino e tudo que você ama, você quer saber mais e mais. Então, ele está dizendo, e se você tiver um mínimo de interesse aqui, você está interessado simplesmente porque você quer saber o dia de amanhã, você quer saber qual é o seu futuro, se você vai ser bem protegido, né, através de Deus, né, desse relacionamento com Deus. E tudo que você ama, você quer saber mais e mais. E, portanto, Krishna apresenta que eu, ou Deus, deve ser objeto do buscador sincero. Então, a próxima pergunta é: Deus deve ser a meta ou autoconhecimento deve ser a meta? Agora, parece estar confuso, né? Nós diríamos, né? Parafraseando Arjuna, embora Arjuna não tenha dito isso, pelo menos não ainda. Qual deve ser a minha meta? O autoconhecimento ou o conhecimento de Deus? Né? Parece uma dúvida válida, né? Qual deve ser o meu objetivo humano? Eu ouvi dizer que o objetivo humano é um desejo ardente chamado mumukshutva, né? Mas esse desejo é um desejo para autoconhecimento ou conhecimento da natureza de Deus, né? Qual objetivo eu devo ter? O tempo todo você tem dito, moksha, autoconhecimento, deve ser o objetivo.
Agora você me diz que esse moksha deve ser objetivo, ou você precisa me dizer se moksha é o meu objetivo, autoconhecimento é o meu objetivo, ou conhecimento da natureza de Deus. A resposta do Vedanta é que Deus e autoconhecimento é idêntico. Ok? Conheça Deus e conhecerás a si mesmo. Conheças a si mesmo e conhecerás a natureza de Deus. Na linguagem da espiritualidade, apresentamos o objetivo, né, de moksha, né, a busca de moksha. Mas mesmo moksha na linguagem religiosa é simbolizado por Ishvara, tá? Então, na linguagem religiosa, o mesmo moksha, o mesmo autoconhecimento, né, é simbolizado como Ishvara. Porque o que você quer dizer? O moksha, qual é o objetivo final de cada pessoa? Ela quer o quê? Ela quer ser livre, independente do corpo, mente, senso complexo, né? O complexo corpo, mente, senso. E ela quer se sentir pacificada, livre de insegurança, né? E experimentando aquela paz, né, chamada, denominada de Ananda. Todos queremos essa paz, né? Este é o objetivo de todas as pessoas. Você pode obter isso através do conhecimento da natureza de Deus ou a sua própria natureza. Portanto, paz, segurança, realização, todos esses são os objetivos de todos os jivas humanos. E Bhagwan diz que Bhagwan, o Senhor sozinho, representa a segurança total, porque Bhagwan é infinito. Bhagwan é um outro nome para Ishvara, né? Diversos sábios, né, famosos, né, eles são chamados de Bhagwan dos discípulos deles, né? Então, Ramanavas era chamado de Bhagwan, né? Então, e assim muitos outros, né? Inclusive aquele que foi meu primeiro guru, né? Na época nós chamamos eles de Bhagwan, né? Que é um outro nome para Deus, o Ishvara, né? Então, somente Deus, o Ishvara, representa a segurança, né? Por quê? Porque a natureza de Deus é ilimitada e infinita. Nós sabemos que buscar a segurança nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias e nos eventos, né, é uma receita para frustração e desastre. Então, o apontamento é abandonar gradualmente, mas certamente, a nossa dependência no mundo, a busca da segurança no mundo, nos movendo para a busca, né, a busca da compreensão da natureza de Deus, porque somente Deus, seja ele Ishvara, é o quê? É purna. Se eu compreendo a natureza purna de Deus, e se eu obtenho o conhecimento completo, sabendo que a natureza purna, cheia, inteira, completa, não dual, é idêntica à minha natureza purna, então eu resolvo o problema da inadequação, insuficiência, né? Limitação, eu resolvo esse problema na raiz, né? Então, a busca por Ishvara, a busca por Brahman, né? É a única busca que pode resolver a problemática da limitação, inadequação e insuficiência, né, experimentada pelo jiva humano, né? Então, busque, né, este Brahman infinito e você se sentirá seguro. Qualquer coisa ou pessoa finita, ela é finita e limitada pelo tempo e pelo espaço. Qualquer coisa limitada pelo tempo e pelo espaço está sujeita a quê? Nascimento, modificações, flutuações e destruição. Portanto, nós apegamos nas coisas do mundo e nós nos sentiremos sempre inseguros, tá? Sempre, sempre, sempre frustrados, agitados, né? Cheio de ansiedade, expectativa, porque nós nos associamos àquilo que é finito e limitado, aquilo que é temporal. E, naturalmente, o corpo físico é parte integrante daquilo
com o qual nós nos apegamos, quem é que não tem um apego número um, né, em termos de solidez, né, com o seu próprio corpo físico, né? Então, a gente se apega àquelas coisas que são limitadas por tempo, espaço, né, e sujeitas ao nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, sempre num constante fluxo de flutuação e modificação, e nós nos sentiremos muito inseguros e muito aflitos. Portanto, né, traga a sua mente para esta compreensão, este capítulo 7, ou esta segunda sessão do Bhagavad Gita, né? Por quê? Porque somente então você poderá, através de uma mente bem absorta na natureza de Deus, obter o Ananda, a segurança, a paz, a tranquilidade que você busca, né? E, naturalmente, existem dois níveis de obter esse Ananda. O nível intermediário é apresentado pelo Vedanta através da compreensão barra prática do Karma Yoga, né? No qual nós aprendemos, né, a lidar com Saguna e Ishvara, oferecendo as nossas ações ao campo, né, com espírito de doação, reverência, amor e gratidão, e recebendo os resultados livres das expectativas e apegos, porque sabemos que Ishvara é a totalidade de todos os fatores que configuram os nossos parábadas. Então, a nível de Karma Yoga, o indivíduo já desenvolve esse senso, esse sentimento de paz e segurança que mais tarde vem a ser consolidado a respeito, à medida que o indivíduo compreende que a sua natureza intrínseca, como Jivatma, é a mesma da natureza intrínseca de Saguna e Ishvara, que é a mesma que a natureza intrínseca de Nirguna Ishvara. Ok, a segurança de todos é encontrada na natureza de Deus, né? Que não está sujeita a flutuações, nascimento, morte, destruição. Mesmo as estrelas não podem escapar esta destruição. Então, ele apresenta um exemplo a nível do macrocosmo, no qual todos os universos, todos os objetos, né, são sujeitos, né, a nascimento e morte, né, até mesmo as estrelas, até mesmo galáxias e tudo mais. Nada escapa da destruição, porque tudo que nasce vem a ser destruído, né? Não importa, né, a nossa estrela, o nosso Sol, talvez tenha uma vida mais longa, segundo os astrônomos, né? Então, isso nos dá um pouco mais tempo para que nós possamos, né, processar o nosso autoconhecimento até que a gente possa obter a libertação do samsara, né? Então, tudo bem, né? As estrelas vão acabar, vão explodir, né? Tudo pode acontecer de momento a momento. A alma individual é relativamente eterna, a alma individual aparente é eterna, né? E se não for neste planeta, em outro planeta, nós continuaremos esse processo, né, de elevação, purificação, refinamento e elevação espiritual. Qualquer coisa finita é insegura, buscar segurança nas coisas finitas é a abordagem pouco inteligente. A única segurança está naquilo que é ilimitado e infinito, né? É infinito em termos temporais e é ilimitado em termos espacial, né? É chamado de o quê? De Ishvara na religião, né? E o infinito é simbolizado de uma forma particular, porque o infinito é abstrato, e o infinito abstrato não pode ser concebido, e, portanto, é dada uma forma de Krishna, né? Então, quando nós falamos de Deus, é algo tão abstrato, né, tão sutil, que, para o benefício das mentes menos refinadas, né, um determinado namarupa precisa ser atribuído, né, um nome, uma forma, para que possamos falar, e atributos, né, possamos falar de Deus, né?
seja Krishna, seja Rama, ou qualquer outra divindade. A forma, né, a forma dessas divindades é descrita como formas sujeitas a nascimentos e mortes, né? Mas essa é a forma, é a natureza inferior, né? Mas a sua natureza, a natureza dessas divindades simboliza a ilimitação e o infinito. Portanto, o Senhor significa o quê? O infinito, o ilimitado. A única fonte de segurança eterna, paz eterna, independência eterna, infinitude eterna. Isto é chamado de moksha. Swami está apresentando a lógica, né, muito bem desdobrada, né, explicando, né, que moksha é obtido também, que nada mais é do que o Ananda, que nada mais é do que a pacificação. Ela é obtida através do conhecimento a respeito da natureza nirguna de Deus, né? Que é a fonte, a única fonte purna de ilimitação e infinitude. Portanto, lembre-se que moksha, ou autoconhecimento, que moksha e o Senhor são sinônimos. Em outras palavras, o conhecimento a respeito da natureza de Deus e o autoconhecimento são sinônimos no sentido de que ambos irão nos conduzir àquilo que é comumente denominado como moksha, ou libertação do senso de insegurança e limitação inerente à natureza de todos os seres vivos, né? Alguém tem alguma questão? Eu estou indo meio devagar porque a gente não tem o outro arquivo, né? Marcelo, você acha que a gente poderia ajudar, obter ajuda de outras pessoas? Porque eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar esses arquivos e passar para você antes de você publicá-los. Eu quero voltar no Gita e fazer uma revisão, edição de todo o Gita que nós fizemos até então, as 200 e tantas aulas, tá? E eu gostaria de, a partir de agora, receber esses arquivos com uma certa antecedência que me permita passar por eles e aí editá-los, né, de tal modo que você possa obtê-los editados já antes de publicá-los no Facebook. Isso talvez requeira a ajuda de outras pessoas, Marcelo, não? Ok, então vamos fazer um esforço de alcançar ajuda. Qualquer pessoa interessada em ajudar, né, pode contatar o Marcelo. E, portanto, Krishna diz, se você é um buscador de moksha, um buscador do autoconhecimento, vamos falar aqui para aquelas pessoas que são mais recentes no nosso grupo do Vedanta Brasil, a diferença entre autoconhecimento e moksha, quem é que pode responder isso? Quem é que pode explicar isso? E nós ouvimos falar sobre isso de novo, de novo, de novo, de novo. Atmayana e moksha, né? O autoconhecimento seria você reconhecer a sua real natureza, e moksha é quando as vasanas não te não são mais vinculantes, de a maioria delas, pelo menos, nesse sentido. Sim, é por aí mesmo. Então, o autoconhecimento, de um certo modo, é o início do processo de libertação, tá? Digamos assim, nós queremos conhecer tanto a natureza de Ishvara, seja Ishvara colorido pelos gunas ou não colorido pelos gunas, né? E este processo de busca pelo yana, pelo conhecimento de Deus, ou conhecimento da natureza
do próprio Jiva, né, nos conduz àquilo que nós chamamos de Atma Jnana, o conhecimento a respeito do ser que nós somos, né, que é o mesmo ser de Ishvara e de Brahman, né? Então, nós temos o autoconhecimento, que é o conhecimento da natureza intrínseca do Jiva Atma, né? E se o indivíduo obtiver este conhecimento num contexto completo, significando conhecimento a respeito de Mitya, que envolve Saguna Ishvara, o próprio Jiva Atma e Jagat, né? Então, ele obteve um conhecimento a respeito da sua própria natureza intrínseca e a natureza de Deus, ambas as naturezas idênticas à natureza de Brahman, né? Então, nós chamamos isso de autoconhecimento. E o que seria o moksha, como você bem disse? O moksha seria os frutos deste autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento, ele só tem realmente um valor utilitário, que é o que nós queremos, na medida que nós podemos desfrutar, né, de seus frutos, né, dos benefícios decorrentes deste autoconhecimento. E os benefícios do autoconhecimento só são desfrutáveis, como o Felipe bem disse, na medida que os resíduos de nossas vasanas, né? Porque na medida, o indivíduo que chega ao ponto de obter o autoconhecimento, a sua ignorância é mais residual, não é uma ignorância muito sólida. Estou falando da ignorância depositada na mente inconsciente, no corpo causal. O indivíduo obteve o autoconhecimento. Esse conhecimento não é somente um conhecimento acadêmico, intelectual, é um conhecimento direto e imediato. Mas, ainda assim, existem vasanas que não foram queimadas ou torradas ou tostadas no fogo deste autoconhecimento. E, mais uma vez, eu falo experiência direta, experiência própria. Então, existem vasanas que ainda estarão ali incomodando e desafiando esse autoconhecimento, né? Então, este autoconhecimento, uma vez obtido, mais uma vez, ele é além do conhecimento meramente acadêmico e intelectual, ele precisa frutificar através de quê? Nididhyasana, mais Nididhyasana, mais Nididhyasana, de tal modo que aqueles resíduos de ignorância, né, sejam queimados, né, abrindo espaço para mais e mais vasanas totalmente conformadas com este conhecimento, Aham Brahmasmi, esse conhecimento de minha natureza intrínseca como idêntica à natureza intrínseca de Saguna Ishvara e Nirguna Ishvara. Então, moksha nada mais é do que os frutos do autoconhecimento. O autoconhecimento é o início do processo de moksha, e o autoconhecimento, ele requer muita exposição ao Shravana Manana do Vedanta, né? Que no início ele se estabelece a nível de conhecimento intelectual, a um ponto de ser um conhecimento intelectual, dúvida. Então, este é o ponto que nós queremos chegar, é a primeira estação deste percurso que nos leva à libertação desta ignorância residual ainda, né, ainda depositada no nosso corpo causal, tá? Então, conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, conhecimento direto e imediato, a Parokshayana, e depois mais Nididhyasana, de tal modo que esse conhecimento possa frutificar como uma certeza, uma convicção de nossa natureza purna, de nossa natureza Ananda. Alguém tem dúvida a respeito dessa pequena distinção? Portanto, Krishna diz, se você é um buscador de moksha, você é um buscador de mim mesmo. Se você é um buscador do autoconhecimento, você é um buscador de mim mesmo. O Senhor, o Lorde, portanto, com a sua mente fixa, mantenha sua mente fixada em mim, sabendo que este é o seu destino final, né? Você precisa fazer yoga, trabalhar, trazendo a sua mente nesta busca pela real natureza
de Ishvara, a real natureza de Deus. Me coloque como o seu destino final, me coloque como o seu objetivo final. Não se preocupe, né, no autoconhecimento, porque ele será um subproduto natural do conhecimento a respeito de mim, Nirguna, Brahmana, Sarguna, Nirguna Ishvara. E você deve trabalhar com um espírito de devoção. Você precisa de estar devoto a esta busca pela natureza de Deus, né? Mais uma vez, os cientistas eles buscam o quê? A natureza da matéria, né? Eles querem compreender Jagata e as leis que regem, né? Eles estão focados nos fenômenos, objetos. Eles são devotos por aquela busca. Ninguém pode dizer que os cientistas não são devotos de Jagata. Eles passam uma vida inteira sacrificando todo o tempo e energia nesta devoção por Jagata. Eles querem compreender este fenômeno universo, né? Então, o Bhakta, o devoto, ele também precisa ser devoto de quê? De Ishvara, de Saguna Ishvara no início e mais tarde devoto de Nirguna Ishvara, que é uma devoção para com a minha compreensão final, clara, completa e absolutamente livre de dúvida da minha real natureza intrínseca, idêntica à natureza de Saguna Ishvara e Nirguna Ishvara. Você precisa ser devoto. A devoção nada mais é do que um desejo ardente, um desejo intenso. Todos nós sabemos o que é a devoção, mas, infelizmente, a devoção de muitos humanos, ela está voltada para os objetos do mundo, sejam eles objetos inertes ou outras pessoas. Portanto, fixa sua mente em mim. Eu, o Senhor, o Lorde, deve ser mantido como seu destino final. Você deve trabalhar yoga, né? Isso requer devoção. Portanto, a condição número um é eu estou focado, né, para obter todas as condições completas, né? Eu quero essa devoção e essa devoção em Saguna Ishvara deve ser, né, transformada em devoção por mim mesmo, em Nirguna Ishvara, Nirguna Brahmana, minha própria natureza. Isso seria a indicação dessa palavra, conhecimento completo, tá? Procure, né, essas condições completas, né? Seja totalmente focado em mim, né? E seja quais são as três condições, novamente ele apresenta aqui. Meditação em mim, né? Totalmente absorto em mim, né? E a compreensão a respeito da graça de Ishvara, a graça de Deus. São as três condições. E quanto a todos os outros buscas ou destinos ou objetivos, né, que temos, né, existem muitas coisas no mundo físico material, coisas mundanas, trabalho, família, empresas, né, papéis sociais, né, netos, filhos, tias, avós, pais, né? Você continue fazendo tudo isso, né? Continue participando, porque você é um grihasta, né? Saiba que esses temporários incidentais, né? Todos esses destinos incidentais, você deve, né, compreendê-los como papéis, né, incidentais. Como é que você faz isso? Compreendendo que eles são incidentais, eles não são o seu objetivo de moksha, né? Eles não são a sua última parada, né? Como a analogia de um trem que está atravessando, né, Índia, do sul ao norte, né, que passa por 2 dias atravessando. Eu já fiz essa viagem, 48 horas viajando, né? Você passa por uma infinidade de estações, como é que é? Aquelas stations, como é que a gente chama? Train station, estações, né? E você saiba que não, o meu destino final
Purna, né? Eu não paro, mas todos os meus objetivos momentâneos são, por exemplo, eu tenho que completar um trabalho hoje, então aquele é o meu objetivo de hoje, é um objetivo incidental, sim, ele é importante, sim, porque eu sou parte integrante de uma empresa, de uma organização, e nós precisamos completar esse projeto, né? Então, tudo isso, tudo bem, você vai fazendo tudo isso, são objetivos provisórios, né? Não, você cumpre esse objetivo específico, certamente você experimentará uma certa satisfação cumprindo esses objetivos, realizando esses objetivos, né, incidentais, né? Então, tudo isso é ok, desde que você jamais perca o foco a respeito do objetivo final, do propósito final, né, da experiência ou do nascimento humano para uma pessoa que, né, chegou ao Vedanta. Aí ele fala, né, a jornada ela não pode ser interrompida nessas paradas intermediárias, né, as paradas do trem. No máximo, você para numa estação de trem, bebe um café, come um dosa ou qualquer coisinha indiana, né? Aí você vê o trem está começando a caminhar, né, a se mover. Aí nenhum problema. Você sabe que os trens indianos eles possuem quase 1 quilômetro de comprimento, eles se movem muito devagar no início, né? Aí você deixa o trem ir, continua tomando o seu chai, isso e aquilo. Aí daqui a pouco você tem que só ir correndo atrás do trem e devagarzinho você pula de novo para dentro do trem e acha de novo o seu carro do trem, né? Então, depois de você curtir um dosa e um chai, né, você volta a entrar no trem. Então, sabendo que foi simplesmente uma estação intermediária, a jornada não terminou aqui, porque a minha jornada final é Purnatvam, a plenitude, a realização da minha natureza cheia, inteira, completa, que é idêntica à natureza de Deus, tanto Saguna como Nirguna Ishvara. De novo, o exemplo do oceano e das ondas do oceano, as ondas representando os Jiva Atmas, o oceano representando Saguna Ishvara, né? E a água representando Nirguna Ishvara. Então, a natureza do oceano é o que? Água. A natureza do Jivātya, das ondas, é o que? Água. Somente então nós, como ondas deste oceano de Saguna Ishvara, podemos ter um conhecimento completo daquilo que nós somos em Nirguna Ishvara, como Nirguna Ishvara. Ok? Jamais devemos parar e permanecermos estagnados em estações intermediárias. A jornada só termina quando ela acaba. Eu acho que tem uma expressão em Brasil que fala sobre isso. Ela só termina quando ela acaba e você só termina, acaba essa busca quando você diz assim, finalmente encontrei o que eu busquei, eu encontrei a compreensão firme, clara e completa da minha natureza, absoluta da minha natureza, Ananda da minha natureza, Purna, portanto, não preciso mais buscar, né? Então, eu estou enfatizando isso porque a coisa mais comum é as pessoas pararem em estações intermediárias. Eu espero que não seja o caso da maioria de vocês no Vedanta Brasil, mas aquilo que ocorre mais comumente é as pessoas permanecerem satisfeitas em algumas paradas ou estações intermediárias, né? Tendo dito isso, nós fazemos a nossa pausa de todo dia e voltamos em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá,
Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.